Tudo bem, pessoal? De volta ao canal aí. O vídeo de hoje é um pouco diferente. O vídeo de hoje é uma pergunta: carro elétrico, será que um dia você vai ter um? Então eu quero contar para vocês aqui hoje a história do nosso BMW i4, que é esse que está apitando aqui do nosso lado, depois de 1 ano e 3 meses de uso e 7.000 quilômetros. Será que isso aqui vale a pena? Ah lá, continua apitando. Então vem conhecer essa história com a gente hoje. Então esse daqui é o wallbox da BMW, né? Eu fiz uma instalação elétrica aqui em casa, que a gente puxou um fio lá direto do trifásico, né? Ó. E esse é um wallbox que ele carrega até 21 kW por hora. Aqui na minha casa ele carrega 7, 8 kWh por conta da minha rede, tá? Isso aqui a gente conecta lá no carro, né? Essa é uma saída de carga lenta. Então a bateria desse carro tem 81 kW, então eu consigo carregar em 10 horas aproximadamente essa bateria usando esse carregador aqui, se ela for até o final. Mas o carro tem dois tipos de carregador. Então quando a gente abre aqui, ó, eu tenho duas maneiras de carregar esse carro, né? A carga lenta, que é essa carga aqui de cima, ó. Então quando a gente aperta aqui, é que o carro estava travado. Esse aqui conecta naquele carregador que eu tenho lá. E já existe hoje a carga rápida, né? Que é esse outro botãozinho aqui, ó, que é um botão maior. Ó, e aqui eu consigo dar de 20 até 80% da carga em aproximadamente aí meia hora. Então, para viagens, né, a gente sempre tem que buscar onde tem esse carregador rápido, que são esses dois plugs, né? Mas em casa, em shoppings e tal, a gente carrega com isso aqui. Então, isso aqui é a maneira que a gente faz a carga, né, de combustível, vamos dizer assim, desse carro. O mais bacana é que esse carro parado assim, você nunca fala que ele é um carro elétrico, né? Então ele tem muito parecido com um carro a combustão. Isso daqui é um Gran Coupé, uma série 4, né? Ele tem algumas diferenças para a série 3, né? Então, primeira coisa é que ele não tem a moldura dos vidros, né? São vidros sem moldura, né? E ele tem um caimento coupé aqui embaixo. E o porta-mala deles abre como se fosse um veículo 3 portas. E o porta-mala dele é muito maior do que o porta-mala de uma série 3. Eu tenho aqui praticamente 500 litros de porta-mala, né? E uma facilidade muito grande de colocar carga aqui dentro. Existe essa mesma série 4 aqui, a gasolina. A única diferença dessa série 4 a gasolina é a grade, que a grade da elétrica, né, é totalmente fechada, né? Enquanto que a da gasolina ela tem aberta. Aqui embaixo ela tem uma abertura, ela só abre aqui embaixo, né? Quando está mais quente um pouco para a bateria poder refrigerar, né? Então, carro muito parecido com um carro a combustão, quase ninguém fala que esse carro é um carro elétrico. Essa daqui é uma i4 eDrive 40i, existe um modelo 35, tá? Que tem 286 cavalos, esse aqui tem 340 cavalos, né? E ele equivale então a uma 440i em potência, 340 cavalos e mais ou menos o mesmo tanto de torque. Tenho aqui embaixo um outro compartimento que eu tenho um carregador que eu ligo numa tomada comum, tá? Então eu tenho aqui uma tomada de 220 que eu posso carregar em até 11 kW por hora e eu posso carregar no 110, no 220 com a tomada comum, 1 a 2 kWh. Isso aqui é o subwoofer do som dela, que é da Harman Kardon, tá? Então um carro que tem uma praticidade muito grande, né? Porta-mala muito maior do que uma série 3, né? Um design bastante interessante, uma caída de teto, né? As portas sem a moldura, né? E de interior é um carro muitíssimo parecido com uma série 3, mais ou menos do mesmo tamanho. Ele tem pequenas diferenças aqui no painel, né? Ele tem um painel mais alto aqui, mais acolchoadinho, né? Mas no mais, ó, muito parecido com uma série 3 dessas últimas, agora já com o facelift. Pessoal, dando uma voltinha aqui, final aqui, caiu 4, ó, local seguro, tá? Essas coisas não ficam piscando aqui no painel, tá? Esses vermelhos aqui são sensores, né? Que eles mostram o tempo todo aí, fadiga do motorista, se você tá com a mão no volante, se não tá, né? Mostrando o interior aqui. E ele tem vários modos, né? Eu gosto muito de andar com ele nesse modo aqui, ó, que é o modo B, né? Que a gente não usa freio, ó. Você tira o pé, ela para, ó. Interessante, ó, vejo que tem uma barrinha bem no cantinho embaixo aqui, ó. Essa daqui, ó, que ela mostra para mim, ó, se eu piso um pouquinho ela sobe, se eu tiro o pé ela regenera, né? Então esse modo B é um modo regenerativo e ele consegue reacumular energia dentro da bateria do carro. Eu pisei, ó, foi lá 25%, né, ó, de potência, ó, mas toda vez que eu tiro, ó, o pé, ó, ela regenera a bateria. Então, por exemplo, o que eu ganho, né, o que eu gasto, aliás, né, na subida, ela regenera na volta, né? E é um carro bastante interessante, ó, que anda muito gostoso, ó, sem você pisar. Carro bem econômico no modo, né, esse carro elétrico, um dos mais eficientes que tem. Ó, tô regenerando bateria. Então sempre muito interessante. Ó, eu não estou pisando no freio nem nada, só estou tirando o pé, né?
regenero bateria, ó, a hora que eu piso, e é um carro com 43 quilos de torque instantâneo, né? Então, um carro que na hora que tem o CarPlay funcionando, né, avisando, mas é um carro que a hora que você dá pé, ele anda muito bem. Então, ó, tá vendo que eu tô aqui, ó, não tô usando nada de energia, ó. Aqui eu tô regenerando energia, né? Opa, aqui tem um radarzinho de 50, né? E interessante é o seguinte, né? Eu passei aqui o radar, a hora que você quer que ela ande, né? Não dá nem para pisar muito, olha lá, o torque dela é instantâneo, então veja que ela dá aquele coice, né? Que nenhum carro a gasolina dá, né? Então, essa experiência de andar com um carro elétrico, né? É uma experiência diferente de andar com qualquer coisa, né? Vamos pegar aqui uma subidinha, só para vocês terem uma ideia aqui, ó. É que aqui não vai aparecer no vídeo, né? Mas aqui é uma baita de uma subida, né? Aqui é a Avenida Nildo Ribeiro da Costa, né? Vou dar um pezinho aqui, só para vocês verem, ó. Então, ó, 40, ó, eu tô numa puta de uma subida, ó lá, ó. Ele chega na, ó, tem que tirar o pé, que é muito bruto, muito violento, não tem carro a gasolina que dá esse tipo de coice, né? Que o carro dá, e assim, com esse custo, né? De rodagem tão baixo, né? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho quanto custou, né, abastecer esse carro, entre aspas, né, nesse um ano, né? Ele tem aqui todos os radares, ó, então ele mostra aqui certinho para você trânsito na frente, ó, então ele vê certinho quantos carros tem frenagem também automática, né? Então se eu não frear, ele me dá um aviso aqui e freia, né? Não sei se vai dar para ver aqui, tem um head-up display, né? Mas o carro bem completo e tudo mais, né? Aqui são os modos de condução, né? Então eu tô aqui no modo Eco, né? Aí quando eu tô no modo Eco, o painel fica todo azulzinho desse jeito aqui. Mas eu tenho um modo normal e um modo Sport, que as coisas ficam bem animadas, né? Beleza, Sidney, e quanto gastou? Né? Então aqui tá o computador de bordo dela. Eu deixei aqui, ó. Você pode ver os valores aqui desde fábrica ou desde a última recarga, né? Então da última recarga eu gastei aí 24,5 kW a cada 100 km. Eu gasto bastante. A média de consumo desse carro lá na Europa é de 11 até 21 kW, então 20 na média, né? Só que desses quilowatts aqui que eu gasto, eu já regenerei 28, ó, tá? Então a regeneração faz com que diminua muito o consumo dela. Então, ó, desde a fábrica, né? Se vocês pegarem essa quilometragem aqui, ó, 7.558 km e multiplicarem por 24,3 vai dar mais de 1.800, vai dar praticamente 1.900 kW. Então por que está dando que ela gastou 1.300 desde fábrica? Porque a diferença aqui foi o que a gente regenerou através daquele modo B, né? Através dos mecanismos inteligentes de auto-regeneração, tá? Então um carro que me deu muita satisfação, muito econômico, muito completo, tá? Que nós estamos trocando por um outro elétrico, justamente porque é um carro baixo, né? É um carro que ele raspa de vez em quando. A gente tem um outro carro grande aqui, ó, tá aqui do lado, que é uma X5, aquela ali é híbrida, né? E nós vamos pegar um modelo parecido com a X5, só que no elétrico, tá? Do tamanho foi aí a experiência boa que a gente teve, tá bem? Vendi por um preço bom, vendi por mais do que a FIP e tô pegando aquela outra por menos do que a FIP. Então, além de tudo, ainda foi um bom negócio. Pessoal, então agora chegou a hora da gente fazer as contas, né? Então, eu separei uma série de cardzinhos que eu vou colocar aqui do lado para vocês verem, né? Então, assim, valeu a pena ou não valeu a pena ter o carro elétrico nesse intervalo que nós tivemos com ele, tá? Então, para mim, para o uso que eu fiz desse carro nesses meses aí de dezembro de 2023, né? Até agora, março de 2025, né? Então, 15 meses, para mim valeu muito a pena. Então, vocês viram no computador de bordo dele aí, o dia que eu fiz a foto, eu vou colocar a foto aqui para vocês, que eu tinha rodado então 7.546 quilômetros. Ele tinha consumido 24,3 quilowatts a cada 100 quilômetros, tá? Esse consumo meu é grande, tá? As pessoas têm um consumo bem menor com ele, 20, 18, mas depende do uso e de quanto você pisa, tá? Então, se fosse fazer uma conta simples, daria lá que esse carro tinha consumido 1.833,68 kW, que está aqui no cantinho, tá? Mas lá no computador de bordo dele não aparece isso. Lá no computador de bordo dele aparece que ele consumiu 1.297. Então, da onde vem essa diferença aí de 500 kW da regeneração? Tá? Então, toda vez que você tira o pé, que eu mostrei para vocês no videozinho, ele regenera energia, né? Ele vai regenerando. Então, isso melhora a eficiência deles. Então, vamos lá. Um custo bem básico que eu fiz aqui. Então, aqui no Paraná, aqui na minha casa, o quilowatt da Copel, que é a distribuidora, custa 80 centavos, tá? Essa bateria desse carro tem 80 quilowatts. Então, eu gasto R$ 64
para encher o tanque, entre aspas, tá? E lógico que assim, nem sempre eu carrego aqui em casa, então às vezes eu estou no shopping, ele carrega um pouco lá, né? Então vamos supor que eu tivesse carregado todas as vezes o carro aqui na minha tomada. Então, o 1.297 quilowatts custa R$ 1.037,60. Está aqui do lado, tá? Então, o custo por quilômetro para mim sai a 13 centavos. 13 centavos é muito barato no custo por quilômetro rodado, tá? Não tem nenhum carro a gasolina que faça isso. E aí vamos comparar com o carro a gasolina. Então, o carro a gasolina que eu tinha antes desse carro era uma BMW 320, tá? Já dessa nova, já com facelift, já com aquele mesmo painel. E assim, ó, a minha BMW não fazia esse consumo que eu vou colocar para vocês. Mas vamos lá, vamos pesquisar preço de combustível aqui em Maringá. Então, em Maringá, hoje, a gasolina é vendida aqui de R$ 5,99 a R$ 6,49 o litro, tá? E vamos pegar lá, então, uma BMW 320 e o que a gente coloca de dado da internet, que é isso aqui, ó, que é o consumo médio dela, é 10,6 na cidade e 13,2 na estrada. Eu nunca fiz isso, tá? Mas beleza, vamos pegar esse daí. Então, o preço médio considerado para rodar com essa BMW por mês, né, o custo por quilômetro dessa BMW é de 0,53 centavos, tá? Então, eu tenho o custo médio por quilômetro do carro elétrico e o custo elétrico de um carro mais ou menos do mesmo peso, da mesma categoria, não com a mesma motorização, né? Porque essa BMW i4, ela seria comparada com uma 340i, né, que é a 6 cilindros, que teria mais ou menos a mesma potência e torque, 340 cavalos, tá? Não com a 320. Então, a 340 beberia ainda mais do que ela, tá? E aí, uma outra conta muito interessante aqui. Se eu considerar, então, 15 meses, tá? Que eu tive com ela. Qual seria o custo mensal? Então, o custo mensal da i4 seria de R$ 69,17, tá? Então, R$ 69,17 para usar um mês, tá? E o custo da BMW 320, deixa eu ver aqui a cola, R$ 270 por mês, tá? Então, aí a coisa já começa a ficar diferente. Vamos um pouquinho mais além, tá? Então, vamos supor que a gente fique com o carro 3 anos. Então, aqui eu coloquei para vocês essa tabela aqui, ó, o custo anual, tá? Então, em um ano, eu usaria 1.297 kW, foi o que eu usei com a i4, versus 650 litros e meio com uma 320, tá? Então, o custo total em um ano foi de R$ 1.037 para mim, contra R$ 4.061 da 320, tá? O custo por quilômetro, ó, de 13 centavos na i4, 53 centavos na 320, e o custo mensal médio, então, 69 centavos para i4 contra 270 reais de custo mensal, tá? E essa última tabela que eu estou colocando para vocês aqui, que eu acho que é a mais significativa, é o seguinte: eu troquei esse carro por um outro elétrico, lá na BMW a gente tinha uma condição bem interessante, me pagaram mais do que a FIP nesse carro que eu deixei lá, e eu consegui pegar uma iX, que é um carro maior, que é um SUV, com 150 mil de bônus, tá? Ah, mas por que eles estão fazendo isso? Estão desovando porque não vende? Não, porque vai ter um pequeno facelift agora na iX e esse modelo vai ficar desatualizado. Para mim não interessa, eu vou pegar um carro de uma categoria melhor, 150 mil reais abaixo da tabela. E vamos supor que quando eu comprei esse carro, a i4, eu comprei para ficar 3 anos, tá? Então, quando a gente coloca o custo em 3 anos, que é essa tabela aqui, ó, aí a coisa fica mais interessante ainda. Então, por exemplo, em 3 anos eu consumiria 3.891 kW com a i4 versus 1.951 litros de gasolina. Então, esse custo anual de 1.037 para i4 e 4.059 para 320, ela vai para 3.112,80 para i4 e 12 mil reais com a 320. Tá? Sem contar que o carro elétrico não troca óleo, né? Não troca pastilha, né, de freio, né? Ele praticamente só usa o freio regenerativo, tá? E em alguns estados IPVA é gratuito, aqui no Paraná não é mais. Então só de IPVA você pode colocar mais 15 mil por ano, são 45 mil reais, né? E a diferença de 12.177 para 3 mil mais 9 mil reais, então ficaria mais 50 mil reais mais barato do que eu ter a mesma, né? Até a 320, que é o carro que eu tinha anteriormente, tá? Então essa é uma conta que a gente tem que compartilhar com vocês. E é lógico, né? Não dá para ter um carro elétrico como um único carro? Ainda não. Nós temos uma outra X5 aqui que ele é híbrida. Então, quando a gente vai viajar para mais longe,
a gente vai com a X5, mas as viagens que eu faço aqui, 90% das viagens que eu faço aqui, eu vou para Porto Rico, que é 180 quilômetros daqui, dá para eu ir, dar uma carguinha lá e voltar, né? Tem casa lá. Eu vou para Londrina e volto, são 110 quilômetros, ela vai e volta com uma carga, né? Eu rodo na cidade aqui, eu carregava ela a cada 2 semanas, em casa mesmo, né? Então, para este uso, ela é muito econômica, tá? Agora, para ter como único carro, eu acho que ainda não é a hora, mas eu queria compartilhar esse dado aqui com vocês, porque eu acho que é um dado muito interessante, né? Que as pessoas têm que pensar. Ah, mas existem outros carros, eu posso comprar um BYD, um Seal, que anda mais que esse carro, ok, né? Essa coisa vai ser mais interessante para vocês ainda. Um BYD, um Dolphin, ele chega a fazer 14, 12, 14, 16 quilowatts ele gasta a cada 100 quilômetros. Então aí essa conta fica mais benéfica ainda do que com a i4, que é um carro que gasta bastante, que é um carro esportivo que a gente gosta de extrair dele, né? BMW para andar como o BMW, tá? Então eu queria compartilhar isso com vocês. Foi uma experiência muito bacana para mim, foi um dos melhores carros que eu já tive até hoje. Teria ela, né? Nós temos 2 carros aqui em casa e eu e a esposa a gente compartilha os 2 carros. E ela achava a i4 muito baixa, raspava lá no chão lá do estacionamento do consultório quando a gente ia para lá, e foi uma oportunidade, né? Não era para estar vendendo ela com 15 meses, mas foi uma oportunidade de vender por um preço acima da FIPE e pegar um outro carro de uma categoria superior, 150 mil abaixo do que ele custa zero. Então, essa foi, viajou, e daqui mais algum tempo eu já mostro para vocês qual que é a impressão nossa com o carro novo, que é a iX, né, que acabou de chegar, depois eu faço um vídeo mostrando ela, tá bom? Então é isso, gente, para pensar, né? Então, aqui é uma garagem de entusiastas de carros clássicos, né? A gente tem lá V8, 6 caneco, Ômega, Opala, tal, mas tecnologia é tecnologia e muitas vezes a gente tem que saber navegar, né, entre essas duas frentes aí. Mas para vida real mesmo, para quem quiser saber, ó, quiser saber como é que foi ter um carro elétrico por 15 meses, ter trocado por um outro, desvalorização, se era bom negócio, se não era, se era difícil de vender, tá aí a minha experiência. Pode ser que vocês tenham uma experiência um pouco diferente dessa, me conta nos comentários aqui para a gente conversar, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus.